Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre alguns livrinhos que eu tenho um certo receio de ler, e no caso de um específico aqui da lista, de reler. Mas antes de eu falar desses livros para vocês, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Agora sim, essa introdução bem rápida, partiu para o vídeo. A ideia desse vídeo não é totalmente original, eu vi essa ideia de vídeo, acho que foi num vídeo do GF, eu vi alguns outros youtubers fazendo, então eu decidi trazer aqui para o canal também esse vídeo de lista de alguns livros que dá aquele certo medinho de ler. E o primeiro livro que eu quero apresentar para vocês logo de cara é um livro bem polêmico que eu sei que tem muita gente que gosta bastante, tem muita gente que odeia ele, que é O Morro dos Ventos Uivantes, de uma das irmãs Brontë. Eu confesso para vocês que agora eu não anotei aqui no meu papelzinho para lembrar dos livros e agora eu não lembro o nome, qual das irmãs Brontë é a autora de O Morro dos Ventos Uivantes. Mas é um tipo de livro que não só por ser um clássico, mas também pelas coisas que o pessoal fala. Fala tanto dos pontos positivos do livro, de desenvolvimento de personagens, de narrativa, mas também tem as questões problemáticas da própria obra e muitas vezes você termina amando ou odiando muito os personagens que uma das irmãs Brontë escreveu aqui em O Morro dos Ventos Uivantes. Tem essa dualidade de ser ou muito amado ou muito odiado pelos leitores, e é um livro que eu tenho sim um certo receio de ler. O segundo livro da lista é outro clássico, mas um clássico de certa forma mais moderno, e eu estou falando de O Iluminado do Stephen King. Eu não sei dizer bem por que esse livro em específico do Stephen King é um livro que mais me dá medo de ler. Acho que não só pelo gênero, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu não sou muito fã do gênero de terror e horror. E eu sei que O Iluminado talvez seja um dos livros que mais mergulha nessa faceta do Stephen King, junto de It e alguns outros livros também muito aclamados do gênero. Mas eu imagino que O Iluminado também tem uma questão muito de terror psicológico e suspense e um desenvolvimento de personagens que você fica ali preso no livro e sentindo muito o que os personagens estão sentindo, e ao mesmo tempo aquele suspense, aquele terror, aquele medo de que algo pode acontecer a qualquer momento. Tem um certo receio sim, talvez esse vai ser o livro do Stephen King que eu tenho na minha estante, que vai ser o último que eu vou ler, talvez eu leia até mesmo o It, que está bem ali no cantinho, antes de O Iluminado, mas é isso. Gente, quando a gente fala de clássico e quando fala de livro que dá um certo medinho de ler, e não pelo gênero, não pelo gênero de terror ou horror, mas sim pelo que representa, são os clássicos russos. Eu trouxe dois livros aqui de clássicos russos que eu tenho na minha biblioteca, seja físico ou Kindle, que tenho sim um certo medinho de enfrentar. O primeiro deles é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu cheguei a começar a ler Crime e Castigo, acho que ele até está marcado aqui no fitilho dessa minha edição, e eu cheguei até a página 146. Eu não tenho o que falar em relação à qualidade da narrativa, mas é aquilo, você de certa forma se sente intimidado pelo ritmo completamente diferente que a literatura russa tem em relação ao restante da literatura mundial. E eu não sei explicar muito bem exatamente porque eu não cheguei a terminar nenhum livro de literatura russa na minha vida. Como eu falei, eu comecei Crime e Castigo, li 150 páginas e há anos eu não retomo essa leitura. Eu tenho outro livro que também aconteceu a mesma coisa, que é O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, que é um livro que eu estava gostando muito, mas, sei lá, por circunstâncias da vida eu acabei parando a leitura, mas talvez seja o livro que eu esteja mais próximo de retomar ele. A gente olha o tamanho de um livro como esse, Crime e Castigo e outros livros, e o peso que esses livros têm na literatura mundial e o que eles representam, ao mesmo tempo que eles são literatura russa, de autores tão renomados como Dostoiévski, Bulgakov, como eu já falei, o próprio Tolstói, que é o próximo livro que eu vou falar aqui nessa lista. São livros que intimidam de certa forma, porque eles tratam as histórias que eles estão contando de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado realmente. Mas eu não tenho certeza se quando eu for retomar a leitura de Crime e Castigo, se eu vou voltar nessa edição que é da Martin Claret, porque eu vi algumas opiniões de que talvez essa não seja a melhor das traduções de Crime e Castigo. Então provavelmente eu vou comprar uma edição, muito provavelmente da editora 34, que é hoje a editora referência de literatura russa no país,
para retomar a leitura de Crime e Castigo, e eu tenho certeza que eu vou gostar muito desse livro, um potencial enorme de ser uma das melhores leituras da vida. E é isso sobre esse livro específico aqui da literatura russa. E o próximo é Guerra e Paz, do Tolstói, que é outro livro que igualmente intimida pelo tamanho. Eu acho que é o maior desses dois aqui. É um livro gigantesco de verdade. E esse sim parece ser um livro ainda mais difícil do que Crime e Castigo para se ler. Então, eu vou falar rapidamente só sobre Guerra e Paz. Já passei por cima de Crime e Castigo e o que eu tenho para dizer é basicamente a mesma coisa. Muito por ser literatura russa e a forma com que a literatura russa intimida nós leitores. É aquela questão, gente, será que eu vou gostar de ler esse livro? E o último livro da lista, a releitura que eu falei para vocês, dessa autora que praticamente alugou um triplex da minha cabeça desde que eu li o primeiro livro dela, e é Robin Hobb, o Aprendiz de Assassino. Eu tenho um certo receio sim de voltar a esse universo, mas eu acho que muita coisa da minha cabeça, eu tenho certeza que o que esse livro causou em mim da primeira vez que eu li ele, ele não causaria novamente. Eu já tenho uma certa maturidade para entender o que está acontecendo nas páginas, ainda que eu acabe me envolvendo bastante com os personagens que são apresentados aqui e que vão ser desenvolvidos novamente nos próximos livros. Mas eu tenho uma vontade enorme ao mesmo tempo de voltar a conhecer mais do universo da Robin Hobb, porque ela é uma autora que tem lançado livros dentro desse mesmo universo de O Aprendiz de Assassino, contra sagas igualmente aclamadas, e eu acho que talvez a única coisa que me freia de tentar novamente voltar aos livros da Robin Hobb não é nem tanto o medo que eu tenho de retornar a partir de O Aprendiz de Assassino, que, como vocês sabem, foi um dos livros que me deu uma das maiores ressacas literárias da minha vida, mas muito mais por conta da irregularidade nos lançamentos dos livros da autora. A gente sabe que a editora Suma, do grupo Companhia das Letras, pegou os direitos de lançar os livros dela, relançou o primeiro livro, O Aprendiz de Assassino, e não fez relançamento de segundo volume, terceiro volume. O Navio Arcano chegou a ser lançado pela editora Leia, foi parado. A editora Suma pegou também, mas também não retomou a publicação. Então não tem certa perspectiva de que a obra da Robin Hobb estará tão completa novamente aqui no Brasil pelos próximos anos. Eu espero que eu esteja enganado, que o Grupo Companhia das Letras dê um foco nesses justamente próximos anos para que os livros dela voltem às prateleiras das livrarias e voltar às nossas estantes, porque eu sei que é uma autora que merece muito e eu tenho muita curiosidade de conhecer outros livros dela. E eu poderia falar outros montes de livros aqui para vocês, de livros que dão certo medinho de ler, mas eu quis trazer esses 5 porque são livros que hoje que eu tenho ao meu alcance, que dá sim um certo receio de ler ou reler, como é o caso de O Aprendiz de Assassino. E eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se vocês têm algum livro que também tem medo de ler, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar bastante de saber. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixa um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.